Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente está aqui para fazer um trabalho que é sobre focar nossa atenção nos movimentos dos olhos, por acreditar que isso pode favorecer o processo de presença cênica e ajudar a enriquecer o seu material de criação poética corporal. Apesar dessa oficina ser predominantemente prática, eu quero compartilhar com vocês aqui um breve panorama teórico para te contar como é que eu passei a acreditar nesse potencial do olhar e também compartilhar alguns conceitos que vão ser úteis aqui durante toda a oficina. Bem, desde 2014, eu como artista cênico venho pesquisando mais enfaticamente o olhar e fazendo associações entre outros campos do saber e o nosso campo, que é o campo das artes do movimento. Hoje, a minha convicção é que mover os olhos interfere diretamente nos estados de performance que a gente experimenta. Um dos aspectos que mais me leva a acreditar nesse potencial do olhar é o EMDR, que é uma psicoterapia mobilizada a partir do olhar. O EMDR parte do princípio de que mover os olhos da direita para a esquerda e assim continuamente é capaz de ativar uma capacidade de processamento no cérebro. Essa capacidade faz com que, mesmo que a gente esteja focado numa sensação única, a gente possa experimentar percepções diferentes. Vamos dar uma olhada numa distinção conceitual entre sensação e percepção. Sensação é um processo passivo que traz informações do mundo até nós através do estímulo de nossos sentidos. Percepção é um processo ativo em que tomamos consciência de uma sensação. É um método mais complexo que envolve a seleção, a organização, a interpretação e a reconstrução de informações que recebemos pelos sentidos por nosso cérebro. As percepções são armazenadas em nossa memória e são continuamente modificadas por novas percepções. Quer dizer, se no EMDR mover os olhos pode contribuir para descolar uma sensação específica de uma percepção específica, abrindo espaço sempre a novas percepções, talvez, se a gente olhar para o nosso trabalho de criação corporal, algo parecido também aconteça. Ou seja, quando a gente estiver em performance ou em experimentação, de repente se a gente começa a trabalhar com foco na movimentação do olhar, pode ser que isso ajude a instaurar um fluxo de novas percepções no trabalho, fazendo com que a gente conheça melhor o nosso material de criação e também se aproprie dele mais ricamente. Aqui, pra gente, a partir de agora, a gente vai pensar aqui. Mover os olhos é mover a imaginação e modificar os estados de performance. Eu acredito nisso. É interessante também ter consciência de que, se os olhos se movem, eles se movem porque estão associados a uma musculatura. Vejam só. Esses músculos são músculos que podem ser chamados de extraoculares e são 6 em cada olho, propiciando que a gente mova os olhos nas órbitas em várias direções. Mas é muito comum que nós, como artistas do corpo e da cena, mesmo alongando uma variedade grande de musculaturas do corpo como um todo, não nos dediquemos a alongar também essa musculatura, que é a musculatura extraocular. E é aí então que a gente vai começar. Nesse primeiro vídeo da oficina eu vou sugerir para você uma rotina de alongamento que, além de significar um passo para fora do sedentarismo dessa musculatura extraocular, também vai ser uma maneira de propiciar que o trabalho que a gente vai fazer no segundo e no terceiro vídeo ou daqui em diante seja mais eficaz. Vamos começar? Assim como em qualquer outro alongamento, é super interessante que a gente esteja com atenção aos efeitos que o foco em uma região específica do corpo produz no corpo como um todo. E claro, tá bastante consciente da respiração. Para a gente começar, vou pedir para você se sentar numa posição confortável aí para você. Com essa área aqui mais proeminente da palma da mão, a gente vai fazer uma pressãozinha sobre cada um dos olhos. E de imediato a gente vai começar a ver aí umas manchas coloridas que surgem, né, nas pálpebras, vamos dizer assim, né? A gente está vendo elas perto, mas eu queria convidar você a tentar ver como se elas fossem paisagens distantes. Deixa a respiração fluir suavemente. E olha para essas manchas como se elas estivessem longe, longe, a quilômetros de distância. Vai movendo os olhos dentro aí do escuro das pálpebras. Respira.
Acompanhe o movimento dessas manchas lá longe, lá longe. É normal sentir uma dorzinha assim, pouca. Aproveita para relaxar, se for o caso. Alguma coisa que você vê que está sendo convidado a relaxar. Respira. Mantenha o olhar lá longe. Veja como essas manchas se transformam. E aí pode soltar, vai tirando dos olhos, vai se adaptando até conseguir abrir. Voltou aqui, aí para dar uma soltada a gente vai fazer uns giros aqui, ó, nas órbitas. Grandes círculos, pequenos círculos. Não tem problema fazer direitinho o círculo não, só girar para soltar mesmo. E aproveita, solta lá a testa, solta a nuca. Respira e aí volta aqui para a posição original frontal. Daqui a gente vai levar lá para o centro do nariz, os dois olhos, olhando lá para o pontinho do nariz. Quem achar difícil essa posição aqui, pode levar também lá entre as sobrancelhas, né, no intercílio. E a gente vai fixar nessa posição. Eu vou fazer aqui no nariz. Quem estiver olhando para o nariz, vai estar formando aqui as duas imagens um V, certo? E a gente olha para a base desse V e fica. Vamos ficar lá um tempinho, respirando. Sente relaxar a nuca, maxilar, testa. Respira, deixa estender mesmo. É uma forcinha mesmo que a gente está fazendo. Se possível, tenta não piscar. Vamos ficar mais um pouquinho. Um pouquinho mais, relaxa a testa, maxilar, nuca, o que mais for convidado aí a relaxar. Ok. E volta lá para a posição frontal original. Gira nas órbitas um pouquinho para soltar, pequenos círculos. Não tem problema ser um círculo mais ou menos, ou se perder, normal. Ok? Relaxa. Daqui a gente vai levar agora o olhar para os quatro extremos, para os quatro cantos, para estender bastante aí a musculatura nessas direções. Vamos lá. Para a sua direita aí superior, primeiro, deslizando até lá. Inspira, expira e estende mesmo lá no limite. Relaxa a nuca, relaxa a testa, maxilar. Sempre que se lembrar, é normal a gente tensionar. E desliza descendo numa diagonal até lá embaixo, do lado esquerdo. Inspira, expira e solta, estende lá no seu limite. Relaxa o maxilar, nuca, testa. E sobe deslizando lá para o lado esquerdo superior. Mesma coisa. Expirou, estende. E deslizando numa diagonal, lá para o lado direito, para baixo.
Respira, estende mesmo lá no limite. Relaxa a nuca, testa, maxilar. E voltando numa linha reta lá para cima, lado direito superior, onde a gente começou. Respira, joga mesmo ar lá para o centro da cabeça e aqui a gente vai ficar na região de cima fazendo aqueles círculos, só que só aqui em cima, ó, como se fosse um olhar de quem está em transe, sabe? Se precisar dar uma olhadinha aí, mas é bem simples, ó. E a gente massageia mesmo a musculatura olhando lá para cima e girando em ambas as direções. Respira, leva ar lá para o centro da cabeça. Relaxa a testa, maxilar, nuca. Ok. E volta os olhos lá para a posição frontal original. Já vai percebendo aí quais são os efeitos que vão aparecendo, o que muda. Agora a gente vai trabalhar aqui essa característica do olhar que tem uma elasticidade que permite a gente olhar em perspectiva, certo? Mais perto e mais longe. Vamos fazer isso com a ajuda de um dedo. A gente foca no dedo, mais ou menos aqui a 2 palmos de distância do rosto. Estou fazendo aqui para vocês verem melhor, mas pode fazer na frente mesmo do rosto. E aí vem aproximando com foco no dedo. Claro que a gente pode perder aqui a acuidade visual, né? Mas não tem problema. Porque o que importa é a gente estar na intenção mesmo da musculatura de focar, o melhor possível. E vai também, continuamente, né, afastando, até chegar lá na extensão máxima do braço. Chegou na extensão máxima, o olhar segue, como se ele fosse em direção ao horizonte, lá longe. E tenta tocar o horizonte. Mesmo que você tenha aí uma parede na sua frente, tenta atravessar a parede e olhar lá longe, como se você pudesse ver em detalhe a quilômetros de distância. De novo, mesmo que você não tenha aí uma acuidade visual perfeita, tenha suas limitações, não tem problema, porque o que a gente quer aqui é cultivar essa intenção da musculatura em ver lá longe em detalhe. Não tem aí uma busca por um resultado visual propriamente, tá bom? Então faz a força, essa forcinha que a gente faz com o olho, quase como se a gente estivesse fazendo um sorriso com o olhar. E depois vem voltando, volta, volta, alcança o dedo que está lá estendido com o braço, foca de novo, traz até o rosto. Mesma coisa aqui, tenta ver ele bem perto, continuamente, já volta de novo. Vamos acelerar um pouquinho. Estendeu o braço, o olhar continua, vai até o horizonte lá, quilômetros de distância. Olha em detalhe, vem voltando, voltando, alcança o dedo. Isso, e respira. Sempre que lembrar, relaxa a testa, relaxa a nuca, relaxa a maxilar. Não tem problema se perder o fluxo um pouquinho. A ideia é fazer essa dinâmica de perto e longe, tá bom? A gente fez mais vezes, mas eu sugeri aí 3 vezes, que é o suficiente aqui para essa rotina de alongamento. Bem, essa foi uma rotina muito simples, mas muito eficaz de exercícios sobre a musculatura extraocular. No final do vídeo vai aparecer aí uma cartela para você com uma descrição passo a passo, bem ordenadinha, do que a gente praticou aqui para começar a experimentar essa potência do olhar, tá bom? E como essa rotina vai ser muito importante nos próximos exercícios e práticas que a gente vai fazer no segundo e no terceiro vídeo, eu quero convidar você a, antes de começar a assistir o segundo e antes de começar a assistir o terceiro, você fazer essa rotina como uma maneira de se preparar para a prática que a gente vai ter em cada um desses módulos aí da oficina. Fica combinado? E claro, também você leva essa rotina
para a sua vida cotidiana, se você quiser, seja uma vez por dia ou com alguma frequência durante a semana, para que você possa conhecer os efeitos, né, por si mesmo, por si mesma, e também adaptar conforme as suas necessidades, os seus interesses e as descobertas que você for fazendo. Para a gente finalizar esse vídeo de hoje, em que a gente está conhecendo ferramentas que a gente vai continuar utilizando, eu queria propor um exercício que eu gosto de chamar de direito de existir. A gente pensa bastante sobre aquilo que a gente enfrenta como desafio quando a gente faz coisas diante dos olhares de uma plateia, por exemplo. Mas aqui o desafio vai ser um pouco diferente, tem mais a ver com não fazer enquanto se é olhado, se é olhada. A gente vai praticar esse exercício entendendo que exercitar esse processo de ser olhado, de ser olhada, é contribuir para uma atitude de disponibilidade para o nosso trabalho de criação. Para facilitar aí a sua prática, primeiro eu vou dar o enunciado, depois você pratica. Pode ser? Assim, quando eu terminar o enunciado, vai entrar uma tela cheia com um resumo mais ou menos desse enunciado para você bater o olho e lembrar de vez em quando, e a minha voz também vai vir ao fundo com alguns estímulos novos durante o exercício, mas aí você encara só como uma voz, né, tentando ao máximo não interromper a sua experimentação. Beleza? O enunciado é: nós vamos deslizar os olhos de perto para longe, parecido com o que a gente fez na nossa rotina de alongamento, só que agora sem o dedo para acompanhar e livremente pelo ambiente. Ou seja, eu vou de perto até lá longe, lambendo mesmo o ambiente com os olhos, trazendo para o que está mais perto, por exemplo, aqui o espaço do meu corpo, e de novo transito, vou lá para longe, para esse horizonte através das paredes, a quilômetros e quilômetros de distância, deixo o olhar lamber lá longe. Relaxa a testa, relaxa a nuca, relaxa a maxilar, beleza? Sempre respirando. E fica nessa dinâmica, tá bom? Por enquanto é isso. Vamos lá? Sem interromper esse movimento, eu quero te convidar a, em vez de cultivar uma sensação de estar olhando para as coisas, você cultivar a sensação de receber das coisas um olhar que chega até você. Ser olhado, ser olhada por essas coisas, mais do que estar olhando para elas. Perceba o que muda quando você cultiva essa sensação. Observa os efeitos enquanto respira, relaxa a testa, nuca, maxilar. Deslizando o olhar pelo ambiente, mais perto, mais longe. Se você está na companhia de alguém, pode passar a praticar até em duplas ou até em rodas, se forem mais pessoas, alternando agora entre olhares para o ambiente, para as coisas e também para as pessoas que estão presentes. Se você não está na companhia de outra pessoa, mantenha essa relação com as coisas que rodeiam você. Respira, nuca, testa, maxilar, outras regiões que possam ser relaxadas. Ser olhado, ser olhada. Observa os efeitos. Ser olhado e ser olhada sem ter que fazer nada mais. É um direito seu. Simplesmente existir enquanto é olhado, olhada, sem ter que nada fazer para acrescentar neste instante. Observe esse desafio.
Deslizando o olhar, perto, longe. Uma forcinha nos olhos, ver em detalhe. Ser olhado, ser olhada. Observa os efeitos, tenta reconhecer as sensações geradas a partir desse exercício e vamos finalizar. Ok. Gente, valeu demais por ter participado aqui do primeiro vídeo dessa oficina. Eu espero que você continue desenvolvendo as atividades que vão acontecer no segundo e no terceiro vídeo. E é isso, vamos lá. Com os movimentos dos olhos, vamos mover a imaginação. Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você está assistindo esse segundo vídeo da nossa oficina, é interessante que você tenha assistido o primeiro material, onde eu compartilhei com você um princípio que é mover os olhos é mover a imaginação e modificar os estados de performance. A gente viu que se a gente quer investir numa prática focada no movimento dos olhos, é interessante a gente considerar o alongamento da musculatura que está associada a eles. E foi isso que a gente sugeriu lá no primeiro vídeo, um alongamento da musculatura extraocular, assim como a gente alonga qualquer outra parte do corpo. Eu sugeri também que você utilizasse essa rotina para se preparar para os exercícios e para as práticas que a gente vai fazer aqui no segundo vídeo e no terceiro vídeo. Então, se você não fez esse alongamento agora, a gente vai colocar aquela cartela de novo com o resumo, passo a passo de como é essa rotina de alongamento. E aí você pausa o vídeo, faz esse alongamento e depois a gente continua. Pode ser? Agora que você já fez o alongamento, a gente também vai fazer novamente aquele exercício que a gente fez no final do vídeo anterior, que eu disse que gosto de chamar de direito de existir. Vamos fazer isso como uma maneira de cultivar uma atitude de disponibilidade ao nosso trabalho de criação. É a última vez aqui nessa oficina que a gente vai fazer ele de maneira conduzida, então eu quero te convidar a realmente tentar reconhecer a sensação gerada a partir desse exercício e sempre que você se lembrar desse princípio de ser olhada, ser olhado, você tentar acionar a sensação que, enfim, você vai estar reconhecendo aí, porque é uma sensação muito bem-vinda, né? É uma atitude muito bem-vinda para qualquer outra prática que a gente realizar nessa oficina. Eu vou fazer assim, vou dar o enunciado novamente, depois você pratica. Aí vai aparecer uma cartela, resumindo mais ou menos com palavras-chave o que é o enunciado, para você poder bater o olho, de repente, se lembrar de alguma coisa, e a minha voz vai vir atrás trazendo novos estímulos para o exercício, embora você já conheça ele aí mais ou menos, dessa vez a gente vai fazer ele um pouquinho mais enxuto, tá bom? Vamos lá? O enunciado é deslizar o olhar pelo ambiente, variando entre o que está mais longe e o que está mais perto. A gente faz isso no alongamento com o dedo e aqui a gente faz livremente, certo? Entre o que está longe e o que está mais perto, deslizando em toda a paisagem e o ambiente que está próximo aí ao redor de você. A gente vai deslizar de longe para perto e para longe, tentando fazer isso suavemente, mas também pode acontecer de dar uns saltinhos, certo? Quando você está tentando deslizar os olhos. Isso é normal, porque é até bom que os olhos estão relaxados, né? Isso quer dizer que a gente está mais disponível ainda para o que a gente quer acionar a partir dessa mobilização, especialmente aquela capacidade de processamento de sensações no cérebro que é ativada a partir da mobilização do olhar. Vamos lá, deslizando o olhar
mais longe, mais perto. Relaxa a testa, nuca, maxilar. Respira conscientemente. Deixa o corpo entrar também nessa dinâmica, deixa o corpo bem relaxado, podendo se mover levemente, o corpo como um todo, né, eu digo. E sem interromper esse movimento, você vai passar a cultivar uma sensação de, em vez de estar olhando para as coisas, receber um olhar das coisas que chega até você. Ou seja, ser olhado, ser olhada pelas coisas para as quais você está lançando um olhar. O que muda? Observa novamente esses efeitos e reconhece a sensação que é gerada a partir dessa inversão do olhar. Se você está na companhia de alguém, pode praticar em duplas ou em roda, dependendo da quantidade de pessoas, alternando entre as coisas do ambiente, a paisagem distante, o olhar das pessoas, receba esse olhar. Se você não está na companhia de outra pessoa, só mantenha essa relação com as coisas. Sendo olhado, sendo olhada, sem ter que fazer nada mais. É um direito seu simplesmente existir enquanto é olhado, enquanto é olhada, sem ter que nada fazer para acrescentar neste instante. Observa esse desafio. Respira, nuca, testa, maxilar. E o que mais for necessário relaxar para favorecer esse desafio. O que muda? Observa os efeitos, reconhece essa sensação. Vamos finalizando. Se apropria bem dessa sensação. Se for o caso, até testa lá. Estar olhando, de repente, ser olhado, ser olhada, que muda. Faz essa última verificação. E vamos finalizar, ok. Bem, agora que você já fez uma rotina de alongamento, já cultivou uma atitude de disponibilidade para o exercício que vem em seguida, o que a gente vai fazer é o foco da nossa prática do vídeo de hoje, que é uma dinamização do olhar. Vamos mobilizar os olhos. O enunciado é o seguinte: você vai olhar o mais longe possível, lá na frente, parecido com o que a gente fez agora no exercício anterior, mas vai ficar no longe, no horizonte. Beleza? Lá, você traça uma linha da sua direita até a sua esquerda, uma linha reta mesmo. E a gente vai deslizar o olhar em cima dessa linha lá no horizonte. Aquela história, forcinha no olhar, vendo em detalhe a quilômetros de distância, o que importa é essa força, e a gente desliza da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Beleza? Vai ser mais ou menos isso, eu vou estar conduzindo. A partir de agora, quando a gente começar o exercício, não se preocupa em olhar para mim. Você pode bater o olho na tela de vez em quando, ver alguma coisa que eu estou demonstrando, mas escuta a minha voz e tenta ao máximo não interromper aí o fluxo
da sua experimentação. E eu vou dizendo, tá bom? Linha reta, olhando lá longe. Vamos começar? Ok, então o olhar está lá no horizonte, eu deslizo para a direita, deslizo para a esquerda. Não tem problema piscar. Respira. Ok? Continua. Relaxa a testa, maxilar, nuca. E vamos acelerar um pouquinho esse movimento. Mais ou menos assim. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Desacelerando, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, ok. Sem interromper esse movimento, continua nele. Nós vamos transformar ele num zigue-zague que começa lá em cima e vai descendo, fazendo um Z mesmo, passando pela linha do horizonte onde você estava antes, descendo ainda mais até a região mais baixa, olhando mesmo lá como se fosse no chão, só que longe, atravessando o chão. E continuamente sobe de novo, fazendo um Z, passa pelo centro, vai lá em cima, como se estivesse olhando lá no céu, através das nuvens, depois desce para o meio, zigue-zague, com os olhos. É como se a gente pudesse dividir esse quadro da paisagem em 3 partes, 3 alturas, alta, média e baixa. E aí a gente vai zigue-zagueando, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Respira, aquela forcinha no olhar. Não precisa deixar o corpo travado, né? O foco está no olhar, mas o resto está relaxado. Pode ter algum movimento. Observa os efeitos da passagem do olhar por cada região, cima, média, baixa, muda alguma coisa? Aos poucos nós vamos acelerar esse movimento, zigue-zagueando mais rápido. Deixa o corpo soltar, relaxar, vai soltando mesmo. O foco está nos olhos, mas o corpo está relaxado, está disponível. E aos poucos vamos inclusive soltando esse movimento. Deixa de lado esse compromisso com o zigue-zague ou com a linha reta. Só vamos ter o compromisso de levar de um lado para o outro, mas seja em qual altura você estiver olhando, não importa. Os olhos estão sempre se movendo da direita para a esquerda, mas solto. Solto em relação à altura. Alto, baixo, médio, variando. Respira, relaxa a nuca, testa, maxilar. Lembra daquela atitude de disponibilidade de ser olhado, de ser olhada. E sem interromper, eu quero te convidar a se mover mesmo aí pelo seu espaço, seja ele da forma que você tenha disponível. Sem nenhuma intenção específica, um simples caminhar para um pequeno espaço, alguns poucos gestos e observando os efeitos disso, deixando a dinâmica dos olhos conduzir você com o ímpeto que ela desperta e ela vai se estendendo para esses outros gestos. A dinâmica dos olhos se estende para a dinâmica do caminhar, por exemplo. E vice-versa. Algum outro pequeno gesto que você esteja fazendo, a dinâmica dos olhos se estende até ela. E movendo, não tem problema se de repente a gente se perde um pouquinho. Tá lá movendo de um lado para o outro, alto, baixo, médio. Observa os efeitos.
Pouco a pouco, então, já nem precisa mais ter nenhum compromisso, nem com zigue-zague, nem com direita e esquerda, nem com linha reta. Talvez você já esteja fazendo isso. Continua nessa experimentação. Solta o corpo, vai se movendo delicadamente pelo espaço, um simples caminhar, um pequeno gesto. Deixe essa dinâmica de mover simplesmente os olhos continuamente, seja em que direção for, se estender até esses gestos que você vai praticando. Observa isso. Como é possível estender a dinâmica dos olhos até a dinâmica dos gestos e vice-versa. E uma coisa vai transformando a outra. Respira. Relaxa sua nuca, sua testa, seu maxilar, outras partes do corpo também que agora podem ser relaxadas. Foca num pequeno gesto e vai percebendo o que acontece. Continua nessa exploração de movimento por um tempinho, observando essas sensações. Observe o que muda na sua sensação ao mover os olhos em cada direção, ao se focar num gesto simples e ir mudando a altura, olha para cima, olha para baixo, olha para o centro em linha reta, mudando sempre os olhos de direção, mudando, 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 mudando. Deixa essa dinâmica se estender para o corpo como um todo e transformar os gestos que você está fazendo. E vice-versa, deixa os gestos que você está fazendo transformarem a dinâmica dos olhos e observa isso. Eu vou sugerir alguns gestos nos quais você pode se focar. Sem interromper a dinâmica que você está aí, transita para esses gestos. Vamos lá, somente o gesto de caminhar. Tenta neutralizar ao máximo os outros gestos, foca na dinâmica gestual de caminhar e veja se a dinâmica do olhar pode ser estendida à dinâmica desse gesto e vice-versa, uma transformando a outra. Observe os efeitos. O que é que muda? Lembra daquela atitude de ser olhado, ser olhada. Movendo os olhos sempre direita, esquerda, cima, meio, baixo. Todo esse quadro da paisagem que tem aí para você. Estende a dinâmica do olhar, a dinâmica do gesto, deixa um transformar o outro.
E sem perder essa sensação já conquistada, nós vamos agora em direção a objetos, coisas ou alguma outra localização aí no seu ambiente. Mas a gente não vai tocar em nada. Vai em direção ao objeto com a intenção de tocar, mas não toca. O olhar se movendo daqui para ali e a gente vai deixando essa dinâmica se estender a esse gesto de querer tocar e vice-versa. Uma transforma a outra. O gesto de tocar é transformado pela dinâmica do olhar. E a dinâmica do olhar também vai se transformando à medida que a gente vai fazendo esse gesto de querer tocar. Observa o desafio, percebe o que muda. Move os olhos, direita, esquerda, para cima, para o meio, para baixo. Aquela forcinha no olhar, respirando, querendo tocar, percebendo como essa dinâmica afeta uma a outra. E sem perder essa sensação, a gente passa a tocar, a palpar os objetos. Continua percebendo como a dinâmica do olhar pode afetar esse gesto de tocar, de sentir. Não para de mobilizar o olhar, foco no olhar, estendendo-se ao gesto de tocar e vice-versa. E talvez você já esteja fazendo isso sem perder a sensação conquistada. Comece a mover delicadamente alguma coisa de um lugar para outro. No meio dessa dinâmica de mover os olhos, e move um objeto, toca e move e caminha. E deixa uma dinâmica afetar a outra, observe esse desafio, nem sempre flui, mas de repente você entra ali numa coisa que tem um efeito interessante, pesquisa. Continua nessa exploração. Olha, valeu demais por ter acompanhado essa prática de hoje, mais uma prática, e eu espero que você continue desenvolvendo aí no próximo vídeo, que é o último da nossa oficina, tá bom? Vamos lá! Com os movimentos dos olhos, vamos mover a imaginação.
Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você está assistindo aqui esse terceiro vídeo da nossa oficina, que é o último, é muito interessante que você já tenha passado pelo segundo e pelo primeiro. Neles eu apresentei por meio da prática um princípio para nós aqui, que é mover os olhos é mover a imaginação e modificar os estados de performance. Até aqui você já experimentou uma rotina de alongamento da musculatura que é associada ao olhar? Você já praticou o cultivo de uma atitude de disponibilidade ao trabalho de criação a partir do processo de ser olhada, ser olhado, em vez de estar olhando, que é uma coisa que eu disse que gosto de chamar de direito de existir. Já praticamos também uma dinamização do olhar, que fez com que a gente engajasse a dinâmica dos olhos junto com a dinâmica do gestual do corpo como um todo. E aí a gente chega no foco da prática de hoje, que é o seguinte: nós vamos nos aprofundar nisso de entrelaçar a dinâmica dos olhos com a dinâmica do corpo como um todo, e vamos fazer isso tomando consciência das variações de ritmo da dinâmica dos olhos. Vamos lá? Bem, considerando que você já praticou pelo menos uma vez a rotina de alongamento da musculatura extraocular e a dinamização dos olhos, eu vou fazer agora uma passagem por uma rotina sintetizada. E se você se identificar com essa rotina, você pode trazer ela para o seu cotidiano. Quando você for entrar num espaço de criação, por exemplo, você pode usar ela para ativar o seu corpo físico e o seu imaginário. Então vamos lá, com a palma da mão aqui, essa região mais proeminente, a gente faz uma pressãozinha sobre cada um dos olhos. Já vão surgir aquelas manchas coloridas, a gente olha para elas como se elas estivessem lá longe, vê como elas se movem. Move os olhos dentro das pálpebras. Respira, relaxando. Solta o ar mais uma vez, já tira. Vai adaptando aí para conseguir abrir. Abriu. Já vai circulando, girando nas órbitas em grandes círculos, pequenos círculos, para dar uma soltada. Ok? Leva lá para o centro do nariz. Quem não conseguir, leva lá para o centro entre as sobrancelhas, no intercílio. E fixa mesmo um pouquinho, vou fazer no nariz. Lembrando, quem está no nariz tem o cruzamento das imagens, olha para a base desse V. Respira, solta testa, maxilar, nuca, a gente está sempre com essa tendência, é normal. Só mais um pouquinho. Levar para o centro da cabeça. Voltou para a posição frontal original. Já solta se precisar. E vamos lá. Direita superior. Estende. Diagonal descendo, esquerda inferior. Estende. Por baixo lá, direita inferior, estende. Na diagonal subindo, esquerda superior, estende. E lá em cima girando como se fosse um transe. Massageia e já volta aqui para a posição frontal original. Ok? Finalizando aí a sua prática sintetizada de alongamento da musculatura ocular. Beleza, agora eu vou dar o enunciado da nossa prática de hoje. Primeiro eu vou enunciar e aí quando eu disser você começa a praticar. Esse enunciado ele é focado na observação da variação de ritmos da dinâmica de movimentação dos olhos. E essa dinâmica a gente vai observar como se fosse uma música que é ditada por dois tipos de movimento: mudar e fixar. O que é mudar? Mudar é simplesmente fazer como a gente tem feito, mudar a direção do olhar para aqui e para ali, deslizando ou saltando o olhar pelo espaço e vendo em detalhe cada direção para onde eu olho. Fixar
é permitir que o olhar pare de se mover e fique suspenso, aqui, ali, por um tempo, mesmo que ele seja mínimo. Nós vamos então alternar entre esses dois movimentos, mudar e fixar, e a partir dessa alternância a gente vai compor variações de ritmo da dinâmica dos olhos. Vamos ver como é que isso funciona? A gente vai exercitar então algumas combinações. Quando eu disser somente muda, é como eu disse, a gente só muda a direção do olhar para qualquer direção, seja ela qual for. Quando junto com o muda eu disser fixa, aí a gente suspende a movimentação do olhar. Por exemplo, muda, 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 muda e fixa. Muda, 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 muda e fixa. Muda, 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 muda e fixa. A partir de agora, quando a minha voz entrar aí, vai ser para dar novos estímulos durante o exercício. Mas você pode concentrar na sua experimentação e de repente, se você quer bater o olho aqui para ver alguma coisa que eu estou demonstrando, tudo bem, mas sempre tentando ao máximo não interromper o que você está experimentando. Beleza? Vamos lá. Para começar, a gente vai dar só uma soltada, girando, girando, solta a nuca, testa, maxilar, gira lá, gira em cima, massageia, usa tudo aquilo que a gente já praticou até aqui e vamos começar. Muda, 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 muda e fixa. 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 Continua aí, observe essa sensação, se apropria desse ritmo aí na sua cabeça, toma consciência dele. Muda, 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 muda e fixa. Não se preocupa se ele for se transformando, for um pouco difícil, mas você deixa ele se transformar, mas sem perder essa sensação desse tempo ritmo que está acontecendo aí. Relaxa a testa, nuca, maxilar, relaxa o corpo, não precisa estar com o corpo travado, só os olhos mexendo. Deixa o corpo ir sentindo também os efeitos dessa dinâmica dos olhos, dessa variação de ritmo. Conheça essa sensação. Ok, corta totalmente. Solta lá os olhos, girando, grandes círculos, pequenos círculos. E a gente vai transformar o ritmo. Vamos lá? Muda e fixa. 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 Vamos lá. Observe essa sensação, se apropria desse ritmo aí na sua consciência.
muda e fixa, muda e fixa, muda e fixa. Não se preocupe em manter rigidamente o ritmo que eu dei, mas se apropria da sensação e faz com que ela se mantenha, conheça ela, deixe o corpo sentir os efeitos como um todo. Usa tudo que a gente já praticou até aqui. Observa os efeitos, deixa que uma dinâmica que está acontecendo no olhar se estenda mesmo para o corpo como um todo, sem perder a sensação que está sendo acionada aí por esse ritmo específico. Mais um pouquinho. Ok, corta totalmente esse fluxo, solta lá os olhos girando em grandes círculos, pequenos círculos, massageia um pouquinho, solta qualquer outra região do corpo que você queira soltar e vamos transformar esse ritmo. Vamos lá? Muda, 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 muda e fixa. 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 Vai lá, observe essa sensação, se apropria dela à sua maneira, sem grande rigidez com o ritmo que eu dei. Permita só que essa sensação se transforme, mas sem perder a origem aí do que você sentiu quando você começou a mobilizar esse ritmo específico. Deixa os efeitos se estenderem para o corpo como um todo, vai deixando transformar. Talvez você já esteja fazendo isso, mas é o que eu quero te sugerir. Faça pequenos gestos, como caminhar, ir em direção a alguma coisa, querer tocar, mover algum objeto. E observe como a dinâmica dos olhos, nesse ritmo específico, altera a dinâmica do gesto que você estiver praticando e vice-versa. E tenta manter a dinâmica dos olhos, se perder, retoma. E vai vendo como estender essa dinâmica dos olhos até os gestos, pequenos gestos que você for praticando aí.
Respira, relaxa o que não for necessário estar tensionado agora. Observa os efeitos do corpo como um todo. Repete a última frase. Passou uma moto. Respira. Relaxa qualquer região que não precise estar tensionada agora, que não está envolvida no gesto que você está fazendo. E vamos cortar totalmente. Beleza, agora a gente vai fazer uma leve mudança aí no nosso enunciado, porque a gente vai passar a trabalhar essa mesma dinamização dos olhos a partir de um estímulo sonoro, que é uma música. Vai entrar uma música, você ouve a música, se apropria do ritmo dela, à sua maneira, conforme a sua sensação, e traz essa sensação para a dinamização dos olhos, beleza? E aí você vai explorar esse ritmo a partir da música. Para quem ainda não começou, como eu sugeri agora mais para o final aí do exercício anterior, é bom começar mesmo a se movimentar, né? Trazer alguns gestos, como o gesto de caminhar, querer tocar, mover algum objeto, mesmo que sejam gestos simples, é uma boa hora para começar a ver essa ferramenta funcionar dessa forma. Vamos lá? Vai lá, sente o ritmo da música. Reconhece ele. Se apropria dessa sensação. E deixa ele se estender ao movimento dos olhos, alternando aí entre mudar e fixar. Reconhece essa dinâmica. Vai observando os efeitos das sensações que emergem dessa dinâmica dos olhos. E vai deixando essa dinâmica dos olhos se estender para o resto do corpo. Para o gesto que você estiver fazendo, seja ele qual for, um pequeno gesto. E transformando esse gesto e vice-versa. Transformando a dinâmica dos olhos, transformando a dinâmica do gesto. Estendendo de uma até a outra. Explora isso um pouquinho. Beleza, a música vai saindo e você mantém a sensação da dinâmica e vai transformando a sua movimentação também, transformando a própria dinâmica dos olhos. Observa os efeitos, mesmo sem a música aí, e explora mais um pouquinho.
Deixa uma dinâmica transformar a outra, dos olhos para o corpo como um todo, do corpo como um todo, do seu gesto até os olhos de novo e vai se transformando sem nenhuma rigidez. Mudar e fixar, brinca com isso, compõe. Mais um pouquinho. Reconhece essas sensações, passa a conhecer novas sensações. E ok, corta essa dinâmica totalmente. Gira os olhos lá nas órbitas para soltar, massageia lá em cima e a gente vai passar para outra música. Vamos lá, mesma coisa, sente o ritmo da música, conhece ele, se apropria dele à sua maneira, depois vai estendendo até a dinâmica dos olhos e observando as sensações, os efeitos entre a dinâmica do gesto, a dinâmica dos olhos, da mesma forma que a gente fez com o primeiro ritmo. Explora um pouquinho. E a música vai saindo e novamente você sustenta essa sensação da dinâmica, deixa ela ir se transformando. Mesmo sem a música, continua explorando. Dos olhos ao corpo, do corpo todo até os olhos. Ok, corta totalmente, gira lá, grandes círculos, pequenos círculos, só para dar uma soltada, massageia e a gente vai para uma outra música, tá bom?
Você já conhece bem a dinâmica, dessa vez eu não vou nem falar mais nada, entra a música, você vai desenvolvendo até que sai a música, você continua por um tempo até eu dizer ok, corta totalmente, tá bom? Vamos lá. Ok, corta totalmente. Vai lá, gira os olhos aí, grandes círculos, pequenos círculos, para dar uma soltada, né? Também relaxa ou massageia outras partes do corpo também que precisem ser relaxadas. E é isso. Isso que a gente fez hoje foi entrelaçar a dinâmica dos olhos com a dinâmica do gestual como um todo, mas a partir especificamente da variação dos ritmos dessa dinamização dos olhos. E você pode continuar experimentando isso. Pega, por exemplo, uma coreografia, um texto, uma cena que está marcada e insere essa variável, né, da variação de ritmo da dinâmica dos olhos e vê o que vai acontecendo com o seu material, como ele vai transformando. Né? Você também pode fazer improvisando, como a gente fez aqui, e aí você vai trabalhando sobre como uma dinâmica pode afetar a outra, a dinâmica dos olhos e a dinâmica do gestual se afetando cada vez mais. Eu acredito que isso favorece que a gente possa ter aquelas novas percepções sobre uma mesma sensação, sobre um mesmo material. Ou, claro, também sobre um material que você está experimentando agora num regime de improvisação, como a gente fez aqui. Para finalizar, eu queria só pincelar com vocês uma aplicação desse trabalho num regime de interlocução, que dentro dessa dinâmica aí de mudar e fixar, pode ser muito interessante, especialmente quando a gente trabalha numa contracena ou num diálogo. Quando a gente está conversando com uma pessoa, por exemplo, uma coisa que a gente pode observar, que é muito comum, é que a pessoa desvia os olhos, né, da troca aqui com a gente que está fazendo a interlocução e vai buscar no ambiente alguma coisa, como se fosse uma sensação que é nutriente ali para ela comunicar o que ela quer dizer. Em outros momentos, então, ela retorna, né, até a pessoa com quem ela está fazendo aqui essa interlocução e entrega esse nutriente, essa sensação que ela foi buscar. Ou seja, eu estou lá pensando no meu fluxo de pensamento e de repente volto e te entrego isso que eu busquei ali no ambiente. Se a gente olhar essa dinâmica, né, dos olhos no meio de uma conversa, por meio daquela lógica de mudar e fixar, a gente poderia dizer que mudar é quando a pessoa está buscando alguma coisa fora do eixo de interlocução aqui, e fixar é quando ela volta e entrega essa sensação que ela encontrou no ambiente para a pessoa com quem ela está fazendo a interlocução. Eu estou só pincelando isso, mas tenta experimentar isso com algum texto, alguma contracena que você tenha, porque eu acredito que isso pode trazer mais consistência para a contracena, para o diálogo
Embora eu também ache que na própria dinâmica com as coisas, com os objetos, a gente também possa trabalhar isso. Bem, a gente não vai ter oportunidade de se aprofundar nesse aspecto aqui, numa próxima oportunidade a gente faz isso, mas eu acho que você pode experimentar a partir daí, uma vez que é uma coisa que a gente já fez, né? Aí na variação rítmica com mudar e fixar, que é só adaptada para esse contexto da interlocução. Valeu demais por ter acompanhado a prática do vídeo de hoje. Eu espero que você continue desenvolvendo essas ferramentas, esses princípios e a prática que a gente fez aqui no seu próprio fazer artístico, no seu processo de criação, adaptando às suas necessidades, aos seus interesses e transformando a partir das suas próprias descobertas. Vamos lá! Com os movimentos dos olhos, nós vamos mover a imaginação.